Vamos lá, mais uma aula nossa aí de estequiometria. Esse assunto maravilhoso aí que está sempre presente no Enem. E agora a gente vai entrar nele aqui para que você possa ter um bom entendimento, né? E possa superar cada fase aí dessa parte de estequiometria, né? E nós estamos entrando aí em cálculo estequiométrico, tá certo? A gente já vai direto aqui para ele, né? Para não perder muito tempo. E cálculo estequiométrico vem da estequiometria. Estequiometria ela tem na sua etimologia estéquio, que significa elemento, e metro, medida, né? Medida de elemento, né? Ou seja, é uma medida que serve para quantificar, né, tanta quantidade de átomo, de molécula, de massa, de volume. Por isso que estequiometria é o estudo das relações quantitativas, onde envolve átomo, molécula, massa e volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. Olha só, importantíssima a presença de uma reação química. Ela sempre está aqui. E tem momento que a gente vai ter que determinar essa reação química. Então tem passo para isso. Então nós vamos fazer cálculo em cima de determinadas reações químicas, né? Então isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Olha só, e o que é que nós vamos usar nesses cálculos aí? A gente vai usar o mol, o número Avogadro, né? Estão lembrados? 6,02 vezes 10 elevado a 23, que está relacionado a átomos, está relacionado à molécula, principalmente esses dois, espécie química que nós chamamos, né? Que são também os íons, pode ser prótons, elétron, mas especificamente átomo e molécula. Massa, que a gente vai quantificar os valores das massas atômicas e das massas moleculares. Coeficiente, a reação química precisa ser equilibrada, nós temos que fazer isso, e trabalhar em um volume, né? Mas um volume direcionado a CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Todo volume na CNTP é 22,4, certo? Tudo isso vai estar relacionado ao equilíbrio químico, que é o mol, né? É o acerto coeficiente. Não confunda o mol com molécula, não é. O mol aqui é quantificação, certo? Então vamos dar continuidade aí. Olha só como é que nós vamos trabalhar com as relações molares. Primeira coisa, nós temos o que? Equação química. Tá aqui. Eu tenho um reagente, tudo que está antes da seta, formando um produto. Observe que para formar aqui eu tenho um gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia. E se tu observar, aqui é duas substâncias simples, né, formando uma substância composta, né? E aqui eu tenho 1 mol, que é um acerto coeficiente, quando é 1 não há necessidade de colocar, né? Aqui eu tenho 3 mol de H2, formando 2 mol de NH3, certo? Por isso, ó, 1 mol, 3 mol e 2 mol. A quantidade de molécula aqui, que é o número Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23, vai multiplicar por essas quantidades aqui da frente. 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 é 6 vezes 10 elevado a 23. 3 vezes 6 dá 18. 2 vezes 6 dá 12. Aqui eu já tenho uma massa. Então eu já quantifiquei o mol, a molécula, e agora a massa. A massa está relacionada à massa dos elementos, a massa das substâncias, né? Então, aqui o nitrogênio na tabela periódica é 14. Mas aqui eu tenho 2 nitrogênio. 2 vezes 14, 28. Como ele só tem 1, é 1 vezes 28 que dá 28. O hidrogênio na tabela periódica é 1, mas aqui eu tenho 2 nitrogênio. 2 vezes 1 dá 2. Só como eu tenho um 3 na frente, eu tenho que multiplicar por 3 ainda, que dá 6. Ó, 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, o nitrogênio, que é o mesmo, continua com 14. E o H, que é 1, mas tem 3 aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. Mais 14 dá 17. Mas como eu tenho 2 na frente, 2 vezes 17 dá 34. Aqui é o volume que cada um ocupa. Aqui, como eu tenho 1 vezes 22,4, que é a quantidade que 1 mol ocupa em qualquer volume da CNTP. Como é que eu tenho 3? 3 vezes 22,4 dá 67,2. Aqui eu tenho 2, 2 vezes 22,4 dá 44,8. Eu sempre vou trabalhar em relação a isso, eu vou trabalhar com essas quantificações. É importante que eu saiba disso. O mol, fazer essa relação com molécula, fazer essa relação com massa, fazer essa relação com volume. Está sempre presente aí. Então nós vamos diretamente para quê? Para aprender como calcular
como fazer os cálculos da estequiometria, dos cálculos estequiométricos. Então, para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, nós devemos seguir 3 passos. Primeiro, conhecer uma equação, igual nós fizemos aqui. Sou obrigado a conhecer uma equação. Depois, ajustar os coeficientes. Ajustar os coeficientes é fazer o acerto. Pessoal, isso aqui, esse acerto está fundamentado na lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Tudo que está desse lado tem que ser da mesma quantidade desse. Isso não pode ser diferente, tem que ficar atento a isso. E armar a regra de 3, que é o cruz credo, né? Produto do meio, produto dos extremos. Tenho que armar isso aí. Para quê? Para que eu comece a fazer a conta de acordo com os valores que foram fornecidos na questão. Então são 3 passos importantíssimos: reconhecer a equação, ajustar o coeficiente e armar a regra de 3. O pessoal fala que regra de 3 é químico, todo químico usa a regra de 3, a grande maioria das vezes. Por quê? Porque é mais fácil, melhor do que aquelas fórmulas que é arrancuda. Então vamos pela regra de 3 que a gente sobressai aí. Até a próxima aula para a gente fundamentar mais aí, beleza? Vamos lá, valeu!